Deus, cujo tema, cadê o tema? Minha filha linda do Data Show, mais de Deus na minha vida. Se eu perguntar agora assim, quem quer mais de Deus na sua vida? Levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Lógico, todo mundo quer ter mais de Deus na sua vida. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, né? Eu terminei o ano especialmente, na última semana do ano, eu e a Bebê fomos roubadas, e um bando de meninos levaram nossas bicicletas. A gente toda pavimentada de ciclista, né, Bebê? Vieram 2 meninos, só 10 meninos, uns 10, assim, perdeu. Falei, meu filho perdeu, não pode levar. Perdi nada. E aí a gente fica assustado nesse mundo, né? Aí passa um tempo, a gente liga a televisão e vê que dia 31 de dezembro, um homem entra dentro da casa da ex-mulher, quem viu isso no jornal, né? Mata a mulher, a ex-mulher mata um filho de 6, 7 anos, mata mais umas 10 pessoas dentro da casa dela e se mata. Você ficou horrorizado? Passado alguns dias eu ouvi outra notícia, um homem em Feira de Santana, ele brigou com a esposa e chegou em casa de madrugada e comprou combustível no posto de gasolina, molhou tudo no combustível, trancou os filhos dentro de casa e botou fogo na casa, matou toda a família. A esposa parece que sobreviveu com um filho menor, mas as 3 crianças estavam trancadas no quarto, presas à grade, que não conseguiram sair. Como alguém pode fazer alguma coisa assim? Quando a gente olha que milhares de funcionários públicos aposentados no Rio de Janeiro passaram o Natal, Ano Novo sem dinheiro. Deve ter alguém aqui que está lá, opa, eu também, aí ó, já levantou muitos. Por quê? Porque faltou dinheiro? Não, porque os nossos governadores antecessores passaram os anos anteriores em Paris, lotados de joias, não é verdade? Revolta, não revolta? A gente olha quando o Brasil vive uma tragédia de perder um time de futebol inteiro, naquela mesma noite a gente vê uma Câmara de Deputados lá em Brasília reunidos de madrugada, votando alguma coisa que favorecia completamente a eles. E quando o Brasil chorava, eles estavam maquinando o mal. Esse é o mundo que a gente vive. Eu não gosto de dizer que isso é Brasil, não, gente. Vai lá em Paris os atentados, lá na Turquia os atentados. Isso é uma realidade do mundo. Nós vivemos num mundo cruel. Nós vivemos num mundo que não tem desculpa, não tem idade, não tem sexo, não tem social. Não, se eu for muito rica, a violência não vai me alcançar. Mentira, alcança. Você vê pessoas também com alto poder aquisitivo, né, sofrendo também. Alcança a todos nós, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E aí, eu venho aqui dizer assim, mais de Deus na minha vida. Quando a gente vê essas situações que o mundo está nos cercando, nessa situação, a gente só chega a uma conclusão: só tem uma solução. Mais de Deus na minha vida. Vamos falar junto? Tem outra solução? Alguém tem aqui para me ensinar uma outra solução para conseguir conviver nesse mundo, conseguir caminhar nesse mundo, conseguir vencer nesse mundo? Mais de Deus na minha vida. Eu acho que é fácil, né? A gente entende fácil isso. Mas como será que eu consigo mais de Deus na minha vida? Verdadeiramente mais de Deus na minha vida. Eu encontro um texto na palavra que fica em Ezequiel 22, versículo 30, que diz assim, isso é Deus falando ao profeta Ezequiel, mandando que o profeta Ezequiel falasse: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Essa é uma profecia que Ezequiel fez, uma revelação, na verdade, de Deus para o povo de Israel. Como a gente não pode usar um versículo, eu fui lá e li o capítulo inteiro. Recomendo que você chegue em casa e leia o capítulo de Ezequiel 22 para entender esse contexto. Mas eu vou dizer para você qual é o contexto. O contexto é que o povo estava perdido. Eu não estou falando do mundo, eu não estou falando daquele que não tinha religião, que não tinha Deus, eu não estou falando daquele que era um ladrão, que era um assassino. Não,
Deus, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Deus falou a Ezequiel: olha, eu estou andando por aqui e só estou vendo corrupção. Eu estou andando por aqui e estou vendo os sacerdotes profanarem o meu templo. Eu estou andando por aqui e estou vendo as pessoas roubarem os seus próprios irmãos. Eu não estou vendo um que salve. E se você for no versículo 31, ele continua dizendo: por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumir. Deus está falando isso para o seu próprio povo. Ele está dizendo que ele está olhando em volta e não está encontrando ninguém que salve. Quando eu vejo esse texto, quando eu leio esse capítulo, eu começo a achar que esse livro não foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás. Me parece que ele foi escrito mês passado. Me parece que ele foi escrito semana passada. Porque se nós olharmos em volta, nós não temos visto coisas boas, não é verdade? A gente olha aqui dentro das igrejas, a gente olha no Congresso Nacional dizendo bancada evangélica. Acho que parte da bancada evangélica está em Bangu. A gente olha as pessoas se titulando como servos de Deus, como povo escolhido e fazendo barbaridades. Não é verdade? Ou eu estou enganada? E agora eu estou vendo esse texto, que foi escrito, foi revelado ao profeta Ezequiel há 3.000 anos atrás, mais ou menos, servindo como uma luva para a minha vida, para a minha cidade, para o meu país, para o meu mundo. Porque não é diferente aqui dessa história. E hoje Deus está falando com cada um de nós. Ele está andando por aqui e procurando um motivo para não destruir a terra. Ele está andando aqui por volta da primeira igreja batista do Ingá. Ele está olhando e está falando: será que vale a pena eu poupar alguém? Eu cuidar aqui de alguém? Será que tem alguém nessa terra na brecha por mim? Será que tem alguém buscando verdadeiramente a minha presença, querendo mais de mim? Talvez ele tenha visto lá no chat da nosso tema, né? Mais de Deus. E talvez Deus tenha vindo e falado: opa, vai lá onde Gabriel, vai lá olhar para ver se eles estão mesmo com o propósito de buscar, de ter mais da minha presença na vida de cada um. Como é que eu vou avaliar verdadeiramente se eu estou buscando Deus, a presença de Deus na minha vida? Esse é verdadeiramente o propósito das nossas próximas quartas-feiras. É a identificação pessoal, aonde eu olho para a minha vida. Eu queria um espelho aqui no meu tempo, mas eu ia até colocar um espelho aqui assim, porque essa é uma palavra que não é para a gente falar assim: se meu vizinho estivesse aqui, ia ser uma bênção. Ah, essa palavra é para o meu marido. Mas meu marido está ali, não é para ele não. Ah, essa palavra é para aquele meu chefe. Não, essa palavra é para você que está aqui nessa noite, amém? Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer te levantar para se colocar na brecha dessa terra. E Ele quer cumprir a missão que um dia Ele planejou enquanto você estava no ventre da sua mãe. Ele planejou um futuro de bênção para você, um plano grandioso na sua vida, uma missão a ser cumprida. E hoje Ele está te convidando para que você participe conosco dessas quartas-feiras, para que você faça uma avaliação pessoal, para que você olhe no seu espelho espiritual, identifique aquilo que você precisa tirar da sua vida, aquilo que está te afastando da presença de Deus, aquilo que não te leva à santificação, para que você possa experimentar a verdadeira presença de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero saber se você está pronto para viver essa jornada. Tem outro texto da Bíblia que eu gosto muito, fala muito ao meu coração. E quem me apresentou esse texto foi até minha sogra, que uma vez me apresentou esse texto e falou para mim: beleza. Quando eu leio, você lê esse texto, mas lê assim todo dia. Eu passei mais de um mês lendo esse texto, todo dia o mesmo texto. Pode passar, Isaías 58. Para que assim realmente eu conseguisse beber totalmente desse texto. E é esse texto que eu convido a você estudar comigo rapidamente hoje. Nossa palavra não vai ser demorada. A gente vai tirar aqui a base do caminho para a santificação.
perto de Deus? Como? Por que as minhas orações não estão sendo ouvidas, talvez? E aí a gente vai caminhar do modo que, ao chegar ao final dos nossos estudos, eu tenho certeza que você vai vir aqui e você vai dar um testemunho de ter ouvido Deus de uma maneira muito especial. Então eu te convido a abrir sua Bíblia. Você vai abrir, de repente você tem uma versão diferente. Eu vou te pedir ajuda para você ler o texto para mim. E a gente vai, por isso que está pequenininho aí, porque a gente tem que abrir a Bíblia, né? Bíblia, celulares, tablets, vale tudo, né? Isaías 58. Esse já é uma outra revelação, uma profecia dada ao nosso querido profeta Isaías. E ele começa dizendo assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó aos seus pecados. Deixa eu ver. Ele está dizendo para que Isaías anuncie em alta voz o pecado do mundo. O pecado de quem? Vou falar disso, Maria, quarta-feira. O pecado da casa de Jacó. Quem é da casa de Jacó? O povo escolhido, não é? O povo escolhido? Não somos nós aqui hoje? Então serve para nós, não serve? Então essa é uma mensagem para nós, porque é uma mensagem do profeta, que Deus mandou que o profeta desse em alta voz para o povo escolhido. Hoje o povo escolhido somos nós, por adoção. Enquanto aquele povo era o povo escolhido por sangue, que era a linhagem de Abraão, hoje o nosso povo escolhido somos nós que aceitamos a Cristo como único, suficiente Salvador. Então a mensagem serve para mim. E aí ele continua falando assim: todavia me preocupam cada dia, torno um prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos de justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não nos pagas? Eis que no dia que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eu dou outra paradinha aqui. Ele vai e fala assim aqui: todavia, eu trouxe aqui a Bíblia, a mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto muito, tem uma mensagem, tem uma linguagem muito contemporânea. E ela fala assim, não sei se eu vou enxergar, mas que é minha, vamos lá, diga ao meu povo, tal, é aqui. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Aí ele fala assim: eles estão sempre muito ocupados com a adoração. Estranho, né? Eles estão ocupados com a adoração. Então Deus não está feliz com a adoração e tem prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei, honram a Deus. Eles me perguntam qual a coisa certa a fazer e gostam de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam, porque jejuamos e não nos favoreces, porque não nos humilhamos, nós nos humilhamos e nem persegues. Olha que versão interessante, né? Essa é uma versão contemporânea da palavra. Então Deus está dizendo assim: olha, esse povo tem uma aparência muito boa. Ele estuda sobre mim, ele fala sobre mim, ele gasta tempo adorando, mas ele está perguntando por que não está sendo ouvido. Será que em algum momento você tem se identificado com essa palavra do profeta Isaías para a nossa vida? Eu me identifico. Quantas vezes a gente, eu sou aluna da escola dominical, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu sou dizimista, eu faço bem, mas Deus, não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. E aí Deus vem e explica da mesma forma o porquê de não estar ouvindo as suas orações. Ele está falando aqui em aparência de retidão. É justamente isso que a gente precisa quebrar e precisa entender e aplicar em nossa vida. Diferenciar a aparência da retidão da verdadeira retidão, do verdadeiro jejum que Deus aprova. E aí Deus continua a falar através do profeta Isaías, no versículo 4: eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas
E ele está dizendo que o povo de Israel está fazendo assim. E eu entendo que hoje, ainda hoje, muitas vezes nós temos aplicado a nossa adoração de maneira errônea. A gente tem aplicado o nosso tempo com aparência do bem. E para chegar na santidade, para viver o sobrenatural de Deus, para ter uma vida diferenciada, para viver o melhor e comer o melhor dessa terra, como diz Isaías 8, é necessário mais do que uma vida de aparência do Senhor. E aí ele fala, será que é esse o jejum que eu escolheria? Deus está falando. Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que somos a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que se reparta o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu cubram e não te escondas a tua carne? Vou ler aqui na versão contemporânea, ele diz assim: esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é que repartam a comida nos famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem a roupa nos maltrapilhos, que tremem de frio e estejam disponíveis para a sua família. Olha que manual maravilhoso, né? Marca sua Bíblia lá, Isaías 58, para a gente lembrar disso, que esse é o jejum que Deus quer, versículo 7 ao versículo 8. Ele está dizendo que mais do que a aparência de ser bom, mais do que a aparência do bem, Deus espera de nós que a gente possa atender o aflito, que a gente possa libertar os presos. Ah, é libertar os presos lá de Bangu? Não, é libertar aqueles presos que você traz cativo na sua vida, aquela pessoa que você não perdoa, aquela pessoa que você magoa, aquela pessoa que você maltrata. É esse o jejum que Deus espera de nós, uma vida reta, uma vida verdadeiramente santa, uma vida realmente diferente, em que eu possa abrigar aquele que necessita de mim, onde eu possa estender a mão para o necessitado. E é isso que Deus nos fala através de Isaías 58. E ali Ele nos dá a promessa, porque tudo na Bíblia é assim, vem o preço e vem a promessa, que Ele fala, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrirdes a sua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente associados, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Quem quer receber essa bênção, gente? Ele está dando a fórmula aqui, né? Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, porque é uma questão de matemática. É só você fazer isso, você vai receber aquilo, né? Se o povo se humilhar e orar, né? Aí ele vai ser curado. Ele vai dando condicionante para você receber. E o mais lindo é que todos nós podemos alcançar. Quando eu olho essa promessa de Deus, que eu vejo o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, será reparador de brechas. É o que o nosso Brasil está precisando, é o que o mundo está precisando, é o que tua família está precisando. E eu quero perguntar para você nessa noite: é isso que você quer? Você quer receber essa bênção do Senhor? Você quer ser um jardim regado? Você quer ser aquela pessoa abençoada que quando passa pelo caminho as pessoas falam: lá vai o homem abençoado. Eu vou ficar perto dessa pessoa porque ela é tão abençoada que eu vou receber as bênçãos de quebra. Você já viu gente assim? Que a Bíblia diz onde Abraão passava, o povo em volta era abençoado.
cara era abençoado, porque a mão de Deus é tão grande para abençoar, que Ele abençoa em volta. Então, o meu convite hoje, nessa noite, é que você caminhe comigo nessa jornada. O convite dessa noite é que você caminhe comigo nessas quartas-feiras, para que a gente possa, de pequeno em pequeno, se esmiuçar, né? O bebê gosta da palavra esmiuçar, né, bebê? Esse texto, de maneira que nós possamos encontrar um meio de santificar as nossas vidas e receber essa bênção maravilhosa do nosso Deus. Quem quer receber essa bênção de Deus? Quem quer caminhar numa jornada diferente? Abaixa a cabeça agora. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez, né? Nós vamos declarar essa santidade. E eu quero fazer um convite especial para você. Eu queria te convidar a fazer um propósito com Deus verdadeiramente. Esse ano é tão propício àquilo que a gente está nos propondo a fazer. Se Deus falou no seu coração, se a sua vida precisa ser um jardim regado, se você precisa reparar uma brecha na tua vida, seja ela na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida material, Deus está te oferecendo a chance hoje de aprender, de entender a fórmula de uma maneira mais prática, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Faz um propósito com Deus, faz um propósito hoje, não saia
Deus. Ele falou: eu vou buscar a presença de Deus porque eu quero ficar curado. Eu quero buscar Deus, eu quero buscar Deus. E ao final, ele fala ao grupo Prisma e ele fala: olha, eu comecei a buscar Deus tanto, que eu comecei a ver a presença de Deus de uma forma. Deus começou a falar comigo tão diretamente que hoje eu não quero mais ficar. Eu quero seguir para o céu, porque Deus está falando que tem algo muito melhor para mim no céu. Essa é a experiência que Deus hoje está colocando na sua vida e falando: você quer ser santo? Eu tenho algo para te mostrar especial. Eu tenho algo para você viver sobrenatural. Basta que você dê um passo. E se você